Olá, grande abraço para você, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Tá aqui, ó, como tá descrito aqui, ó, CadeteCast. A partir de agora, você junto com a gente aqui, aproveita, ó, e já vai dando o seu like, vai compartilhando, vem junto com a gente, porque os papos aqui vão estar muito, mas muito legais mesmo. Tenho certeza que você vai curtir e vai gostar. E é claro, o anfitrião, inclusive meu anfitrião também, que já já nós vamos apresentar o nosso convidado. E aí, Cadete, tudo em ordem? Um abraço. E hoje com um convidado especial aqui também, né? Fala aí, Arthur. Como é que vai, rapaz? Bom demais. É um prazer aqui receber você, viu, Arthur, como jornalista nosso aqui do nosso podcast. São um lançamento aqui regional, um podcast regional que a gente criou aí com muito carinho, e daqui a pouco aí nós vamos receber um grande empresário aqui de São Manuel, que é um grande parceiro, viu, Arthur? Sem dúvida. E quando o Cadete diz regional, é porque a gente vai procurar trazer aqui para você as forças regionais. Quando a gente fala de forças regionais, de pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão fazendo coisas positivas em todos os setores, e a gente faz questão de trazer aqui, de destacar, para você conhecer um pouco mais, para você conhecer o trabalho, para você saber da importância do trabalho que cada um desses estão fazendo. E o nosso convidado de hoje está dentro dessa linha que a gente tem trazido aqui no nosso podcast, no nosso CadeteCast, que é mais um grande empresário de sucesso, que é importante não só para a cidade de São Manuel, regionalmente, dentro do estado, dentro do país, isso que a gente quer fazer questão de destacar, né, Cadete? Exatamente, Arthur. Nós queremos fazer um destaque empresarial, tá, Arthur? Fomentar negócios, trazer os nossos parceiros para simplesmente para dentro do podcast e simplesmente fazer a linkagem que verdadeiramente, Arthur, que é o nosso intuito, é fazer negócio. Fazer as pessoas conhecerem esses trabalhos. Então, sem mais delongas, recebendo aqui da Truckvan, essa empresa fantástica que você vai conhecer mais a partir de agora, nosso amigo Aguinaldo. Aguinaldo, seja bem-vindo, obrigado pela presença, bom demais recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado. E estamos à disposição de vocês para as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, o esclarecimento aí no geral. Então vamos começar obrigado. A gente que tem a honra de recebê-lo aqui. Então vamos começar já falando um pouco do que é o trabalho da Truckvan. O que é a Truckvan? O que é que ela oferece, o que ela coloca à disposição e que tem fomentado muito e numa área hoje que é muito importante para o nosso Brasil, né, Aguinaldo? Com certeza. A Truckvan é uma fábrica de implementos rodoviários. Nós somos a Central Carretas, que representamos eles aqui na região. Certo. A Truckvan já tem em torno de 34 anos de vida no mercado. É uma empresa sólida do Grupo Júlio Simões. Tá? E qual é o nosso trabalho hoje dentro da região São Manuel, o estado de São Paulo e até Brasil. Sim. Legal. Porque nós trabalhamos com produto novo, o seminovo, e atendemos o grande, o pequeno e aquele que está sonhando, que é um motorista que quer comprar o seu primeiro caminhão, sua primeira carreta. Certo. Então, e isso vai desde comércio, indústria, setor agrícola? Setor agrícola, todos, no geral. Vocês atendem todos? Sim, todos. Tá. E qual que é o tipo de trabalho que vocês oferecem? Realmente, eu preciso de um caminhão, seja ele pequeno, seja ele grande, eu preciso de um utilitário. O que é que vocês oferecem, assim, na prática, para quem está nos acompanhando lá entender? Então, hoje, o forte nosso é o implemento rodoviário. Com o futuro, nós vamos ter o caminhão, certo. Vamos ter o caminhãozinho, o 3/4, pequeno. Então, assim, futuramente, dentro de São Manuel, nós vamos trazer mais o próprio cavalo mecânico pesado, o linha leve, vamos falar assim, máquinas, entendeu? A gente está trabalhando hoje, nós, Central Carretas, somos pequenos no mercado.
tá? Mas o que a gente... pequeno pode ficar grande, viu? Com certeza, esse é o nosso intuito, é ficar grande. Legal. E fazer aqueles que estão do nosso lado, que nos procura hoje, também crescer. Entendeu? Exato. Porque só nós é difícil, é uma engrenagem, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente faz aquele trabalho de, vamos falar de formiguinha. Sim. Com o pequeno, com o grande, o levantamento de crédito, um financiamento para aquele que quer adquirir seu primeiro caminhão, sua primeira carreta, um consórcio. Então seria no geral... Pô, é uma assessoria mesmo. É uma assessoria, isso. Vamos colocar assim, uma assessoria completa para aqueles que estão no ramo agrícola, no transporte em geral, vamos falar assim, de... alimentício, de indústria automotiva. Entendi. Então, tipo assim, se o cara que tem uma quitanda e precisa transportar, e que precisa de uma carreta do porte, que ele precisa transportar a verdura, até o cara que é produtor e que precisa de um caminhão maior e tal, vocês dão toda a assessoria para esse pessoal? Todas. Nós podemos ter à disposição hoje já no estoque ou não. Nós não temos, nós vamos atrás. Entendeu? Então vamos falar assim, eu preciso de um caminhão específico para o segmento A. Certo. Nós não temos no nosso estoque, a gente vai atrás. E é só caminhão novos ou usado? Não, tem o novo, tem o usado, o seminovo. Legal. Tanto na carreta como futuramente, como estou falando para vocês. Nós queremos trazer para São Manuel e região a linha automotiva, pesada e leve. Então a gente está se preparando. Hoje a gente só está no implemento rodoviário. Qual que é a maior dificuldade que tem quem, por exemplo? Porque tem desafio, né? Desafio. Porque tem alguns que já tem 5, 6, 10 caminhões, 20 caminhões. Esse cara já sabe mais ou menos, está mais ou menos calejado. Mas aí o cara que está querendo ter a primeira carreta, que está precisando, inclusive, às vezes não é nem só querendo, precisando. Qual que é a dificuldade? Por que eu estou perguntando isso? Como você falou que vocês prestam até uma assessoria, né? Sim. Porque eu acho que às vezes o cara chega lá para vocês bem perdido, não sabe nem valor, não sabe como é que é, não sabe de documentação. Como é isso? Não, isso tem várias pessoas que chegam lá hoje. É aquilo que eu te disse. Muitos motorista, ele está trabalhando e quer comprar o seu primeiro caminhãozinho. Certo. Então a gente dá essa assessoria para ele, dá esse suporte e a gente vai atrás, como estou dizendo. Muitas vezes não consegue um financiamento, mas consegue um consórcio. Muitas vezes o cara já tem, ele já tem um cavalinho, o cavalo mecânico, não tem a carreta e não tem condições de financiar no banco, porque dependendo do ano da carreta, ele não consegue financiar dentro de uma instituição financeira. Muitas vezes a gente faz com uma pequena entrada e parcela direto conosco. Poxa, então tem tudo isso. Hoje a gente vai atrás do banco, atrás de um consórcio, ou até mesmo diretamente conosco, a gente tem feito alguma coisa. Você já tem banco parceiros? Temos. Hoje temos bancos parceiros. Tem Banco Bradesco, Itaú, Brasil, BV, Daicoval. E o Sicredi? O Sicredi está com vocês? O Sicredi está conosco. Legal. E são essas instituições hoje, então, pelo jeito, também estão com olhares voltados para isso, porque sabe que é um mercado forte hoje também, Aguinaldo. O mercado é forte. Esse mercado é um segmento... O Brasil depende do transporte, em geral. E nós estamos centralizados aqui no centro do Centro-Oeste Paulista. Hoje, Aguinaldo, aqui está muito fomentada a nossa região, Arthur. Sim. Hoje a gente tem saída para tudo que é canto aqui do estado. Eu até brinco muitas vezes que nós estamos no coração do estado de São Paulo. Porque se você analisar a região geográfica do estado de São Paulo, nós estamos basicamente no centro. É um entroncamento geográfico importante. Sim. E com boas rodovias para o transporte terrestre. Com certeza. O que ajuda, facilita o escoamento de tudo. Sim. E hoje nós temos cliente que vem do Goiás, Mato Grosso, Minas, Paraná. Então, assim... Não é só voltado para a região aqui. Não. E hoje, Aguinaldo, vocês têm muitas parcerias regional com algumas outras centrais. Hoje a parceria de vocês são sólidas no mercado hoje, ou só tem com a Truck Van? Não, nós somos Truck Van, bandeira, carreta zero é só Truck Van. Legal. Que a gente representa, certo. Que a gente vende, comercializa hoje. Aí o usado é geral. E o consórcio nós temos a Demicon, que faz parte da bandeira. Tem consórcio também, Tem legal. Consórcio. E nós temos o banco também da Truck Van, que é o BBC.
entendeu? Que é um banco da própria... Banco próprio da Truckvan? Da Truckvan, vamos falar. Poxa vida, sim. Que legal. Então, assim, o que a gente leva para o cliente hoje, tá? Para ele vir até nós? Que é uma empresa séria no mercado, tanto o Truckvan como o Central Carretas. Certo. Né? E aquilo que está ao nosso alcance hoje, para aquele que quer adquirir seu primeiro implemento rodoviário ou cavalo mecânico, pode nos procurar. O que tiver ao nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai fazer. Você falou aí do consórcio. Hoje um consórcio desse tipo, para carretas, para caminhão, para implementos, enfim, ele é um consórcio igual aos outros consórcios normalmente, ou ele tem algum tipo não, de é igual aos outros. Eu até falo assim que muitas vezes a gente consegue um diferencial lá dentro. Entendeu? Legal. Isso a gente consegue. O que seria o diferencial? Muitas vezes a gente consegue uma cota contemplada, já no direto, ou conseguimos contemplar com um certo lance livre. Isso que eu ia perguntar, inclusive. Então, ele, inclusive, tem os lances da maneira que tem os outros consórcios também. Tem, todos com os porcentagem, aquela coisa. Se eu quero dar 30%, 40%, 20% de lance, sim, é possível. É possível. Nós temos o lance fixo, tem o sorteio, né? Todo mundo participa do sorteio, primeiramente, pela Loteria Federal. E depois tem o lance, você pode dar o lance fixo ou o lance livre. Entendeu? Legal. O que eu faço? Aí é o Aguinaldo dentro da Central Carretas. Eu vou procurar aqueles grupos mais antigos. Por exemplo, a gente chama furo de grupo. O que é? Cancelou a cota. O cliente cancelou, sobrou aquela cota. É um grupo que está saindo bastante já cota. Está andando. Sim, um grupo mais antigo. Então a gente consegue, através desse chamado furo de grupo, conseguir uma cota dentro desse grupo e direcionar para o cliente, onde eu sei que eu vou dar um X de lance livre. E vamos falar assim, a proporção disso aí é muito grande. Se eu falar que é 100%, eu estou mentindo. Sim, mas tem cota que eu garanto 99% vai sair. Pode ser que não saia. Ou seja, valorizando mesmo para o cliente comprar. Mas aí é o diferencial nosso, né? Querendo ou não, eu já tenho 25 anos nesse ramo. Sim. Então ajuda. Sim. É um diferencial que eu uso para o meu dia a dia no consórcio. Uma experiência vasta, quase da minha idade. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos da minha idade. Então, só que eu conheço ele, tem isso. Tá bom. Então, assim, essa experiência dentro do consórcio, a gente consegue administrar melhor e fazer o negócio já mais ou menos na certeza. Entendeu? Mas aquilo que eu falei, a gente vai atrás do banco, vai atrás das financeiras, vai atrás, de repente o cara tem um carro, vamos dar um exemplo. Aguinaldo, dá um carro. De repente a gente pega também, entendeu? E tem vendido muito, né, Aguinaldo? Graças a Deus. Até emendando o que o Cadete está falando, nós tivemos um crescimento do agro, por exemplo, muito grande. Muito vasto. No transporte rodoviário, então, nem se fale. Isso acompanhou esse setor seu? Sim, acompanhou. E a nossa região também cresceu muito o transporte em função da Bracel, que é a nossa vizinha aqui. Sim. Então gerou impactou muito, também. Impactou. Teve um investimento de mais de 2 bi na Bracel. Há 3 anos atrás. Sim. Então, e continua investindo. Continua investindo. Vai fazer outra planta aqui. Com certeza. Então isso ajudou muito na região. Tá? Até uns anos atrás também nós tentamos trazer a nossa fábrica para o interior aqui para São Manuel. Legal. Tá? Não deu certo. Mas quem sabe um dia a gente consiga trazer uma indústria aqui para São Manuel. Onde é a sede hoje, doutor? Guarulhos. E vamos trabalhar para isso, porque nós temos que fomentar o negócio. Com certeza. Para a região aqui nós temos um distrito industrial legal. Sim. A região é boa, né? Sim, bom, a Bracel demonstrou isso, né? Que é possível. A região tem potencial, né? Tem potencial. Tem potencial. É aquilo que eu falei, nós estamos no coração do estado de São Paulo. E qual é o coração do Brasil? Entre aspas, é o estado de São Paulo. Não tenha dúvida. Entendeu? É o coração do Brasil. O Paraná, que Sim, produz muito grão. Não tenha dúvida. Mas a economia mundial passa dentro do estado de São Paulo. O estado move a economia mundial, nacional e hoje, mundial. Sim. Não tenha dúvida disso. Vamos falar assim, é um estado que tem todos, vamos falar assim, todas as raças aqui dentro do estado. Exatamente. Né? O nordestino, o paranaense, eu sou paranaense, tá, gente?
com muito orgulho. É mesmo? Você é de onde, do Paraná? Sou perto de Campo Mourão, sou o famoso Pé Vermelho. Não, Pé Vermelho? Campo Mourão. Mas nós temos um paulista ali dentro da sua empresa. Temos. Rapaz, com certeza. Nós precisamos mandar um abraço para ele aqui, que é o Paulão. O Paulão, rapaz. Paulão, Daniel. O Paulão tem vendido muito. Falei... Inclusive quando ele senta comigo, porque ele fala que ele vende. Ele vende muito? Ele vende Pelo muito. menos no papo de boteco. Paulão, ele vende demais. Aí, viu, irmão? Abraço, Paulão. 25 anos faz que eu conheço o Paulão. Ele falou que faz 25 anos. E o Paulão disse que vai casar, né? E já vai? Vai casar dia 31 de fevereiro. Só que tá enrolando. Só que tá enrolando, tem 30 anos mais ou menos já, né? Foi antes de eu conhecer ele, imagina, né? Arthur, mandar um abraço também pro Daniel aí, que é o Daniel sócio. Cavalheiro, isso, que é o sócio meu. Sócio seu, né? Na Central Carretas. Ô, Aguinaldo, falando, o Daniel, grande abraço, viu? Faltou você aqui. O Aguinaldo falou, alguém tinha que trabalhar. Então eu fui aqui bater papo e o Daniel. Deixamos o Daniel lá de castigo. Deixamos o Daniel trabalhando. Abraço, Daniel. O Aguinaldo, 25 anos aí de história, eu imagino que você tenha acompanhado boas histórias ao longo desse período, de ter vendido a primeira carreta lá para aquela pessoa que começou e que hoje, né, é uma história acompanhado histórias de sucesso. Foram muitas? Foram várias. Tem um cliente nosso que comprou, vamos falar, a primeira carreta conosco aqui em São Manuel, foi o Lúcio de Avaré. Depois teve o gaúcho Alex de São Manuel, que morava na Prata, já trocou a carreta conosco, já pegou, tinha comprado uma 3 eixos, agora partiu para uma 4 eixo. Alex, um abraço, meu amigo, muito obrigado pela confiança. Um abraço aí, viu, Alex? Abraço, Alex. E vários outros clientes que comprou a primeira para conhecer e hoje tem várias truck van dentro de São Manuel. Que legal. Eu vejo o Michael do supermercado Zebu. Vou dar um abraço aí pro Zebuzão também, é nosso parceiro aí, o Michael tem comprado. Marcão Tignani, o Dega, o Rafa Dega. Que legal. Vários outros, né? E que a gente não lembra agora. Carreta, o Dega, né, tem que vender mais para ele, se Deus quiser. Coloca o Paulão para ir lá em cima, lá para vender mais para ele. Se Deus quiser. E diga uma coisa, quando vocês começaram, era muito diferente? Porque hoje, por exemplo, se quiser hoje, você vende para Goiás através da internet, que era muito mais fácil. Sim. Como é que era antes isso tudo, Aguinaldo? Como vocês faziam? Como que nós começamos? Truck Van, ela sempre fabricou carreta especial. O que é especial? Carreta palco, carreta ambulatório, carreta de trio elétrico, esse tipo de produto. Verdade, olha que legal. Ela está no mercado geral de implementos, ela tem mais de 34 anos, aquilo que eu falei desde o início. Mas ela só fabricava produto especial, né? E hoje ela era vizinha da Randon em Guarulhos. A Randon saiu de Guarulhos e veio para Araraquara. Então ela aproveitou a deixa, contratou a maioria dos funcionários Randon que trabalhava dentro da fábrica. Profissionais que já tinham know-how e experiência. E a fábrica é muito grande lá em Guarulhos. Esse dia eu passei lá, muito tem mais de 70 mil metros de área hoje. 70 mil metros. Eu acho que já está até um pouquinho mais. Para São Manuel, nossa região, poderia vir uns 30 mil metros, estava já bom. E hoje já ajudava, Arthur. E hoje a Truck Van é a 5ª maior fábrica de implementos rodoviários do Brasil. Estamos em 5º lugar já. Que ótimo. E queremos crescer mais. Deus quiser. Excelente. Quais as métricas, tipo assim, olha, nós precisamos atender essa região, o estado de crescimento para os próximos anos que vocês pensam? Ou vocês vão tocando muito, vão deixando acontecer? Não, nós temos uma meta, sim. O ano passado nós vendemos 152 carretas Truck Van. 152 no ano? No ano. É pouco porque... É mesmo? Porque dentro do estado de São Paulo nós temos 4 representantes Truck Van. Eu não atendo o estado todo. Certo. Então, quantos funcionários tem hoje lá? A Central Carretas hoje tem 14 funcionários ao todo. Que bom. Que bom, cara. Muito 14 bom. no total. E como começou? Na verdade, começou basicamente eu, Paulão e Daniel. Olha, no início. Eu e o Paulão andando sem carteira de habilitação, os dois. Agora pode falar, porque prescreveu. Prescreveu. Não, agora estamos tudo habilitado. Agora está habilitado. Mas já prescreveu o crime também, não tem problema. E por que está, vamos colocar assim, por que está funcionando? Porque a gente trabalha sério, você entendeu? Eu prefiro perder uma venda do que falar
uma mentira para poder vender. Para poder ganhar essa venda. Para poder ganhar. Que então, sensacional. A gente vai sempre trabalhando sério e aquilo que eu falei desde o início. Se um cliente estiver hoje lá comigo e ele precisar de uma carreta e eu ter que vender para ele fiado e der para fazer, eu vou fazer. Vai facilitar? Vou facilitar. Ou seja, você procura ajudar, atender da maneira que possa ajudar o cliente. Sim. Não é entendeu? tipo, colocando. Não, porque tem lugar que vai parece que o cara não quer vender, porque de não, tanto que coloca empecilho, né? Então, tipo, você procura tirar os empecilhos para que ele possa ser o seu cliente. A gente tenta fazer da melhor forma possível, que fica bom para o cliente, para nós. Legal. Sim, claro. Não vamos falar assim, olhar só o meu lado ou olhar só o lado do cliente. Não. A gente tem essa preocupação, entendeu? E aquilo que eu disse, vários clientes que já comprou de novo conosco, entendeu? Eu me preocupo muito com a imagem Truck Van e o meu nome, Aguinaldo, do Daniel Central Carretas, porque eu não vou fazer aquilo que vai manchar o nosso nome. Que legal. Truck Van, Central Carretas, Aguinaldo, Daniel, Paulão, os meus vendedores. A gente se preocupa com isso. Então, eu não vou fazer aquilo que eu acho que é errado. Eu não vou fazer para poder ganhar uma venda. E você estava ali na Aparecida, agora vocês mudamos ampliaram. Ampliou, mudou, a DAF alocou o prédio ali, que é do meu sócio, do Daniel, do pai dele, o Clodoaldo. Mandar um abraço pro Clodoaldo. Grande abraço, Clodoaldo. Faz tempo que eu não vejo o Clodoaldo. Grande abraço, Clodoaldo. O Clodoaldo fica mais no bastidores conosco, né? Porque já está uma certa idade, ele não tem como 73 anos hoje, eu acredito que já está 72, 73. Então ele fica mais na retaguarda. Legal. Quando a gente precisa, a gente pede para ele as opiniões dele, que aproveita do conhecimento que ele tem, que é vasto, né? Com certeza, porque não adianta falar que a experiência não ajuda. Ajuda sim, gente. Pode ter certeza. E tanto é que esse conhecimento hoje, inclusive, ajuda a você ajudar as outras pessoas. Com certeza. São 14 famílias, né, Arthur? E detalhe, não é 14 funcionários. É 14 famílias, é verdade. Exatamente. E além de tudo, os seus clientes, como você disse, isso é importante hoje, para tudo, em tudo. E inclusive fica a dica aí para quem trabalha com vendas. Quando a gente vai comprar uma coisa hoje, você vai comprar um copo, você vai comprar um celular, você vai comprar uma pasta como essa, você está procurando uma assessoria. Sim. Porque quem vai entender, quem vende o que você, e me corrija se eu estiver errado, Aguinaldo, quem vende uma carreta, eu quero chegar lá e ter todas as informações, inclusive às vezes negativas, aquelas que mais para frente possa ser importante para mim, mas ter toda a assessoria a respeito daquela carreta, porque de repente eu entendo do meu negócio, de carreta quem entende é você, não é assim? Não, com certeza. Muitas vezes o cliente ele vem me pedir um produto e eu faço a seguinte pergunta para ele: você vai transportar o quê? O que você vai fazer? Porque é para ser assertivo. Sim, porque eu vendo para ele e não é aquilo que ele precisa, ele vai voltar para mim e vai voltar triste. Então eu sempre procuro me inteirar daquilo que ele vai fazer para tentar orientar ele da melhor forma possível. Muitas vezes ele quer comprar uma carreta A, é uma B que ele tem que pegar. Entendi. Entendeu? Isso é assessoria. Sim. Tem muitos que conhecem mais do que eu, o próprio motorista que está ali no caminhão no dia a dia. Sim. Então a gente vai trocando informações. Mas todo cliente que chega em mim hoje, nos meus vendedores, a gente procura perguntar: você vai transportar o quê? O que você vai fazer? Posso te dar uma opinião? Eu até tive um probleminha com um cliente em Bauru. Eu voltei, eu não fugi, voltei lá dentro da empresa dele. E falei: olha, eu perguntei para o senhor me pediu isso, não foi? Certo. Foi. Legal. Falei: eu te entreguei aquilo que você me pediu. Eu só que o que você precisava era outra coisa. Eu falei assim: eu não te perguntei mais porque eu não quis ser chato. E ele falou: não, Aguinaldo, eu concordo contigo realmente, foi isso que eu te pedi, o produto está certo, mas agora eu tive um obstáculo dentro da empresa porque o produto ficou... Não vai atender aquilo que precisa. Atende, mas não 100%. Mas aí eu encontrei uma solução, passei para ele, falei: olha, dá para fazer isso no implemento que vai te atender tudo. Poxa. Então conseguimos resolver. Tanto é que o cliente comprou mais 2 produtos zero conosco.
Olha. E a primeira coisa que quando ele sentou na mesa, ele falou: olha, fala tudo hoje, Aguinaldo. Agora pode, porque eu não vou achar você chato. Fala tudo o que precisar. E ele falou assim: ó, o meu negócio é esse. O seu é vender carreta. E muitas vezes, para mim que estou aqui transportando, eu não conheço todo o segmento do transporte para todos os produtos. Eu falei: não, pode deixar que hoje eu vou te orientar e vou te perguntar ainda mais. E entregamos 2 carretas a mais para ele hoje, e ele já comprou mais uma, a terceira. Ele comprou 2 primeiras, depois entregamos mais 2, e agora ele já pediu a 5ª carreta. Ou seja, a assessoria tem que ser vasta. Tem que ser. Viu, Aguinaldo? Funciona, né? Viu, Arthur? Eu tenho andado aí, né, pelo estado, cara, eu vejo aí a Karsten. A Karsten compra muito truck van, não? Compra. E nós estamos lá com eles, forte e firme. Um abraço, seu João, todo o pessoal da Karsten. Seu João, um abraço, seu João. E é o Paulão que atende lá, o seu João. Por isso que tá firme. Tá firme. É, Paulão, vamos vender mais, hein? Bora, Paulão. Então, se Deus quiser, o Paulão vai fechar mais negócio lá com o seu João. E é uma pessoa maravilhosa, o seu João. O pessoal da Karsten toda lá, muito educado. Você entendeu? Nós participamos com eles lá também. Hoje a planta da Karsten. Que segmento que é a Karsten? A Karsten é cider. Só que ela trabalha no segmento de bebidas e alimentício. Que é forte também. A gente vê muito por aí. Qual que é a maior dificuldade que vocês veem no ramo de vocês? É natural e comum a gente ouvir de empresários brasileiros sobre carga tributária, que eu imagino que deva também ser um complicador para vocês. Com certeza. Tanto de negociação, né, de produto, quanto de contratação de funcionário, essa coisa toda. Mas qual que é o gargalo? Qual que é o principal que você fala, Arthur? Se melhorasse isso, nós, no nosso segmento, não só vocês, Central Carretas e Truck Van, no nosso segmento melhoraria, inclusive para a gente oferecer preço ou uma qualidade ou um negócio diferenciado para o nosso cliente. Hoje, se falar nisso, você vai falar no Brasil geral, tá? Sim. A nossa economia hoje, o nosso presidente, minha opinião, posso estar errado, ele teria que mudar algumas coisas, melhorar para o Brasil deslanchar, porque o Brasil hoje está travado. Todo transportador hoje está sofrendo. Economicamente falando. Então, se ele não transporta, por quê? Porque o diesel está caro, o pneu está caro, o implemento está... Você entendeu? Então, assim, o transporte em geral no Brasil, que movimenta o Brasil junto com o agro... Está travado. Está travado. Se você falar assim, tirar o caminhão do país, para tudo. Então, não tem como. Porque nós não temos ferrovia para atender isso. Não hoje temos o Brasil já teve uma parada, né? Nem o transporte, nem hidrovia, nem então, assim, o que você acha da perspectiva para os próximos 5 anos, Aguinaldo? Se a gente mudar o presidente, melhora. Tá? Meu ponto de vista. Hoje, o nosso presidente está deixando a desejar para o Brasil. O Brasil está travado. O ano passado foi travado, o ramo de transporte, isso reflete em tudo. Tá? Então, assim, o agro sofreu o ano passado e esse ano está sofrendo. Está produzindo muito, né? Mas o transporte que vai fazer esse produto rodar, o caminhão vai puxar o quê? O alimento, o combustível, o remédio, vai puxar tudo. Ele transporta tudo que precisa. E hoje o transportador, tanto o grande como o pequeno, está sofrendo. Então isso é o gargalo hoje. A dificuldade hoje... O que trava vocês também a fazer novos negócios, é isso? Com certeza. Hoje nós estamos vendendo metade do que vendia há 2 anos atrás. Entendeu? Então, se todo mundo Você acha que a pandemia ela influenciou alguma coisa? Não, a pandemia não. Sim, o nosso presidente, porque, vamos falar assim, ele está engessado. Vamos deixar essa palavra assim. Então, assim, se não mudar a nossa economia, não melhorar, o transporte não roda, nada roda no Brasil. Entendeu? É o meu ponto de vista. Porque quando estava vendendo, o Brasil estava rodando. Sim, o Brasil estava rodando. E quanto mais rodar, mais gera emprego, no geral. Tanto empregos diretos e indiretos. Então, se você for hoje em várias transportadoras, você vai no Maion, que tem lá, eu acho que 350 caminhões, tem 50 parado quase.
é 50 motoristas que não estão trabalhando. E no caso, para vocês, que a economia gira em torno desse negócio de transporte, trava também? Trava. Hoje está travado. Eu ouço falar, Aguinaldo, você pode, assim, notoriamente dizer melhor. Está faltando motorista aqui regional por conta da Bracel. Acho que é um negócio legal para a gente abordar aqui, viu Arthur? Mas aliás... por conta da demanda regional. Eu acho que não é nem só por conta da Bracel, né? Me parece que há uma demanda geral de falta de motoristas, é isso? Com certeza. O profissional do volante, se a gente analisar, vamos tirar os antigos, que foi bem instruído. Os novos hoje, cada caminhão que chega, a tecnologia vai mudando. Então, vamos falar assim, é mais difícil pilotar um caminhão desse. É mais fácil, porque é tudo automático. Isso aí é legal. Só que sirva também para os donos da autoescola, né? Se você parar para pensar, onde nós temos uma escola para treinar um profissional do volante? Mas é isso que eu ia dizer, né? Não tem. Porque assim, o meu pai foi motorista há 35 anos, o seu Arthur, na usina São José, na Zilo Lorenzetti. Se aposentou lá. Só que ele teve a oportunidade de começar lá, jovem lá, pegando um caminhão e aprendendo, passando desse caminhão para um outro melhor e tal. Me parece que hoje já não existe muito mais isso. Você não está conseguindo renovar esse plantel, vamos dizer assim, de motoristas, é isso? Com certeza. Hoje, se você pegar o motorista de caminhão, ficou difícil. Então, assim, nem tanto pela Bracel, não é só a nossa região que falta motorista. É geral, né? Falta em geral. Se você parar para pensar, aquele motorista que dirige um caminhão com segurança hoje, é difícil de achar. Que não bebe, que não fuma, não, e aí eu vou mais longe. Usa droga. E aí eu vou mais longe, desculpa te interromper, mas olha só. Não que lá atrás, quando meu pai dirigia, não era uma responsabilidade grande. Sempre foi dirigir qualquer veículo é uma responsabilidade grande, sobretudo quando você leva uma carga, quando você leva, no caso meu pai transportava turma, quando você carrega pessoas, não tenha dúvida. Mas hoje, um caminhão desse chega a custar o quê? 2 milhões? Vamos falar 1 milhão, um caminhão custa 1 milhão, mas a carreta mais 500 mil, 1 milhão e meio. Quase 2 milhões. Quase 12 milhões. Tem carro, vou falar a marca aqui, uma Porsche. Tem Porsche que não custa isso. Com certeza. E aí você vai pegar um caminhão que custou 1.700.000, 1.600.000, 1,5 milhão, quase 2 milhões. Você precisa entregar na mão de alguém que esteja realmente capacitado em todos os sentidos, né? Com certeza. Hoje é difícil por isso, imagino, também, né? É difícil. E aquilo que eu comentei, né? Deveria ter uma escola para dar um treinamento para depois o cara ir para o mercado. Isso. Meu ponto de vista. Até porque... olha para você ver como que fomenta muitas vezes, nossa conversa. Muitas vezes entra um motorista dentro de um caminhão que não sabe nem como liga aquele caminhão. Não sabe nem como ligar o caminhão. Aliás, tem alguns que ligam de fora hoje, que a chave liga de fora. Liga de fora. Ô Aguinaldo, e aí não falta mais política? E quando eu digo política, o termo política hoje até dá meio náusea na gente, né? Quando eu digo política, eu não estou falando de políticos nossos, não depender do governador, do prefeito, do vereador, do presidente, não. Mas políticas tipo os sindicatos, por exemplo, né? Ou tanto patronais quanto, né? De falar assim, gente, precisamos preparar mais gente para o mercado de trabalho. Você não acha que falta isso? Eu acho que falta. E outra, se você parar para pensar hoje, um motorista, ele não faz uma faculdade, ele não tem um curso para... E o salário, se parar para se pensar hoje de um carreteiro, é um salário bom. Não é ruim, né? Não. Ele tem condições ruins. Quer dizer, ele vai para a estrada, ele não tem um lugar legal para tomar um banho, com certeza, para descansar, mas o salário em si até que é legal. Precisava melhorar também as condições, ou não? Sim. Vamos falar assim, mas tem muito posto hoje preparado para receber. Isso. Entendeu? Com eles estão melhorando isso também, né? O posto de combustível. Ele tem muitos postos que têm essa visão, então prepara, tem estacionamento, tem chuveiro quente, tem os restaurantes, né? Mas tem muitos lugares no Brasil que não tem. Já ouvi falar que tem postos que estão colocando até seguranças. Tem. Para que os caminhoneiros possam dormir tranquilo. Sim. Porque é bom para a economia. A própria rodovia tem. Você indo para Jaú. Isso, agora tem alguns lugares de parada. Descanso, né? Mas assim, eu acho que deveria ter o quê? Além do cara tirar a habilitação
para uma letra E, tem uma escola. Tem uma escola antes para poder passar, preparar. Vamos deixar a dica aqui pro Ricardo da Autoescola de Areópolis, para o Neto de São Manuel, o próprio Rodrigo Xavier. Isso, ter acho que isso é legal. Ter escolas preparatórias para esses profissionais, né? Com certeza. É até, se possível, quem sabe, um incentivo do governo também. Em alguma coisa, preparando uma escola voltada para isso. Tem alguns bolsas, alguma coisa, poderia o quê? Enquanto o cara está se preparando, porque às vezes ele não está trabalhando, ele ter uma bolsa para ele conseguir estudar e se preparar para poder ir para o mercado de trabalho com condições. Porque além de tudo, para que a gente não tenha alguns motoristas aí despreparados nas estradas, que você preparando melhor esses motoristas, inclusive, você vai ter, acidentes são acidentes, mas você vai ter condições de ter melhores profissionais evitando até acidentes. Com certeza. Porque a gente que vai para a estrada aí de vez em quando vê algumas coisas, né, que é de gente que não é preparada, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que até nisso a gente poderia melhorar. Ô, Aguinaldo, que conselho você daria para quem está entrando no mercado e que de repente vai querer ter um caminhão pequeno ou um caminhão já maior, que quer entrar nesse mercado? Óbvio que tem dificuldade, como todos, né? Todos os mercados, entra governo, sai governo, isso em tudo, mas tem muita gente crescendo também nesse mercado. Que conselho você daria para quem quer iniciar nesse mercado? É aquele ditado, né? É difícil dar conselho. Mas assim, o segmento do transportes, tem muitas transportadoras. Vamos pegar a Júlio Simões, começou da onde? Lá de baixo. Hoje é uma grande potência mundial. Vamos falar assim, né? eu acho que deve ser a maior da América Latina hoje. Que sensacional. Júlio Simões tem mais de 50 mil funcionários direto. Que legal. Então, assim, é um segmento, ganha dinheiro? Ganha. Você entendeu? Lógico que nem todo mundo vai ganhar, vai crescer como a Júlio Simões. Claro. Mas que tem muito pai de família, que tem o seu caminhãozinho trabalhando hoje e levando o seu sustento para casa e está feliz, tem sim. Então é difícil de dar conselho, mas que o caminhão proporciona uma qualidade de vida, proporciona. Pode ter certeza disso. Se o cara souber trabalhar, souber fazer um investimento, ele vai cuidar de uma família. Saber comprar direito. Saber, e vamos falar assim, administrar aquele pouco que ele ganha. Sim. Porque não ganha, falar que vai ficar rico é aquilo que eu estou falando, é difícil. E também é sazonal. Às vezes está muito bom esse momento e daqui a pouco dá uma queda, como tudo autônomo, por exemplo, sofre, né? Sim, aí é onde eu falo, o cara tem que saber administrar. Ganhou, guarda, porque a hora que estiver difícil ele tem, né? Então, assim, o meu pai também teve caminhão, já trabalhou no ramo de transporte. Eu tenho grandes amigos que têm caminhão. Então, assim, você vai conseguir tratar de uma família, consegue sustentar, consegue. Então, vamos falar assim, hoje eu vejo o caminhão, o transportes, como uma renda para sustentar uma família assim. É bom negócio. É bom negócio. Se em algum momento ele fica mais ruimzinho e tal, mas não deixa de ser, no geral, um bom negócio. Não deixa de ser. Entendi. E quanto mais motorista, quanto mais caminhão, mais venda. Mais venda, com certeza. Mas é aquilo, todo mundo vai ganhar um pouquinho. Exato. Não tem como ganhar muito. Né? Então aquilo que eu falei, é onde a gente pode entrar e ajudar o motorista, a transportadora que tem 10, quer aumentar a sua frota, a gente está ali disponível para poder ajudar. Disposto para ajudar. Sim, com certeza, pode contar conosco. Que é o que a gente... Parabéns, viu, Aguinaldo? Parabéns aí a Central Carretas. Eu até recebi um cliente essa semana de São Manuel, e ele me falou uma coisa que me chamou a atenção e eu gostei de ouvir, que isso para mim tem mais valor do que dinheiro. Ele chegou, Aguinaldo, eu vim aqui para te agradecer. Eu falei, por quê? Cara, o que você fez para mim foi maravilhoso. Você me ajudou muito, você não sabe o quanto. Eu falei, por quê? Ele falou, você conseguiu trocou a minha carreta por um bitrem com uma parcelinha no consórcio maravilhosa, eu consegui controlar a minha situação financeira através dessa carreta que você me vendeu. E vou te falar, Aguinaldo, você já ajudou muita gente dentro de São Manuel, tem muita gente contente com você. Cara, isso é maravilhoso. Fantástico, muito. Fantástico. Isso para mim tem mais valor do que dinheiro. Vou te dizer,
E aí também me corrija se estiver errado. Na mão da pessoa errada, esse cara tinha parado. Tinha parado, com certeza. Na mão da pessoa errada, esse cara aí você teria acabado com a carreira dele. Pode ser que sim. Não é? Porque, com certeza. Pô, ele já está numa situação ruim. Aí ele vai procurar alguém para assessorá-lo. Se a pessoa desse uma assessoria invertida da que você deu para ele, com certeza, talvez ele não conseguisse se manter nesse mercado. Então, assim, é onde eu coloco. O negócio tem que ser bom para mim e bom para o meu cliente. Sem dúvida nenhuma. Você entendeu? Esse é o meu pensamento. Sem dúvida. É onde eu trabalho e para levar o sustento para minha casa, para os meus funcionários, mas também pensando no próximo, que é o meu cliente. E eu todo dia peço para Deus, toda noite, não é da boca para fora. Eu sou católico, praticante, agradeço todo dia a Deus e peço para que Ele me ajude e sempre ajude os meus clientes. Amém. Sensacional, amém. A todos nós. Amém. Porque... A gente até ia pedir, vou continuar pedindo, para você deixar uma mensagem aqui final para a gente, apesar que essa já foi sensacional. Mas para você dizer o que você quiser, sei que tem nessa luta toda aí, tem família, tem funcionários, tem amigos que provavelmente ajudaram também nesse sucesso ao longo de todo esse tempo. E da nossa parte é torcer e pedir a Deus que vocês continuem fazendo esse sucesso e ajudando tanta gente com o trabalho que vocês ajudam, Aguinaldo. Olha, a mensagem que eu vou deixar precisou de um implemento ou até um consórcio para um veículo, um carro pequeno, pode nos procurar. Tá? A gente está à disposição para todos, né? E gostaria de agradecer a todos que comprou conosco até hoje, que nos ajudou, porque aquilo que você disse, no início, eu e o Paulão rodamos aqui, sem habilitação, nós começamos do nada. Eu lembro quando você chegou aqui. Batendo de porta em porta, todos até hoje nos recebeu muito bem. E isso, para mim, eu valorizo muito. Com certeza. Sem eu marcar uma reunião com um cliente, ou grande ou pequeno, eu sempre fui muito bem recebido. Dentro da cidade de São Manuel, na região. Então, eu gostaria de agradecer a todos por ter comprado conosco e coloco à disposição, hoje sempre, o que vocês precisarem, estamos de portas abertas. Obrigado do seu espaço, de você ter deixado um pouquinho da sua agenda para estar aqui com a gente, batendo esse papo com o nosso público, viu, Aguinaldo? Eu que agradeço e estamos à disposição, pessoal. Queria agradecer, viu, Aguinaldo? Mais uma vez aí, valeu. Obrigado, Cadete. Um abraço a todos. Um abraço. Então fique ligado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, fica ligado. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado.